Amém? Irmãos, eu também não posso deixar de agradecer a Deus, os irmãos que oraram por mim. Eu tive um acidente no dia 10 de agosto, de trânsito, e houve algumas complicações desse acidente, mas eu sei que os irmãos aqui nesta casa oraram por mim. Inclusive, nesse período eu fiquei impossibilitado de ir à igreja e acompanhei aqui os trabalhos dos irmãos pelas mídias sociais, pela internet. E que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos. Irmãos me enviaram mensagem, encontravam às vezes no centro de convenções, perguntavam se estava tudo bem. Isso muito alegrou os nossos corações. Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, irmãos, ler com os irmãos a palavra do Senhor no texto tema para essa festividade, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 9. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 9, a partir do versículo 35, do 35 ao 38. Diz-nos assim a palavra do Senhor, a leitura está no monitor, todos podem acompanhar. O que nos diz: E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ou ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita, ou obreiros, ou trabalhadores para a sua seara. Assente, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa noite de festa, o segundo dia da festividade desta igreja, e quando eu meditava nesse texto, no texto escolhido pelos irmãos, proposto para essa festividade, o Senhor, primeiramente, Ele falava ao meu coração, e creio que aquilo que o Senhor pôs ao meu coração, desejo transmitir aos irmãos. E é tão interessante quando nós, como igreja, nos reunimos para entender exatamente qual é o propósito de Deus para nós, enquanto igreja do Senhor aqui na terra. Quando nós falamos da realidade da igreja hoje, e olhamos numa amplitude, numa visão panorama, nós vemos que existem reuniões, trabalhos, movimentos da igreja para todo o tipo. E eu não estou dizendo que sou contra e nem dizendo que sou errado, que isto é errado. Mas o que nos chama a atenção é que, enquanto igreja na terra, nós não podemos perder ou negligenciar o propósito que o Senhor da sua igreja estabeleceu sobre nós, que é fazer o ID, que é pregar o evangelho, que é anunciar as boas novas. É muito bom estar aqui dentro deste tabernáculo, nesse templo, neste lugar que chamamos como casa de Deus, santuário, lugar de adoração. Mas a verdade é que aqui nós viemos para uma edificação nossa, para nos edificar e edificarmos uns aos outros, sermos por Deus edificados e edificarmos uns aos outros. Mas a verdade, a etimologia da palavra igreja, ou no seu original eclésia, quer dizer chamados para fora. O lugar onde a igreja tem a sua maior atuação não é dentro do templo. O lugar onde a igreja deve de ter a sua maior atuação é lá fora.
é a consequência do comportamento que temos lá fora ou o resultado do movimento que realizamos lá fora. Foi dito aqui que ontem os irmãos realizaram um trabalho de evangelização. É esse resultado, é a consequência deste trabalho para isso ou para esta finalidade que o Senhor nos chamou. Para esta finalidade, para este propósito é que o Senhor nos chamou. E para que nós celebramos, estamos aqui hoje celebrando 15 anos de existência desta igreja, este projeto, esta chama, este sonho um dia nasceu no coração de alguém. E este alguém que teve esse sonho germinado, não deixou ou não permitiu que este sonho ficasse apenas no seu coração, mas externou o calor daquela chama que ardia. E começou-se o trabalho aqui, no Getúlio Vargas. Começou-se o trabalho nos bairros onde as igrejas estão espalhadas. E hoje nós celebramos 15 anos aqui. E para que nós demos continuidade a estes anos, até a volta do Senhor Jesus, nós precisamos de dar continuidade a esse trabalho que um dia alguém iniciou. E isso é tão interessante que o próprio Senhor Jesus, o Senhor da sua igreja, Ele orienta-nos o seguinte: rogai ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua obra, ou ceifeiros para a sua seara. Pois bem, meus amados irmãos, o texto que lemos diz no versículo 35 que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. Na verdade, quando nós voltamos lá no capítulo 4, no versículo 23 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o que acontece, ou o que Mateus narra aqui, o que ele registra no versículo 35 do capítulo 9, é uma continuidade do que está registrado no versículo 23 do capítulo 4. Que aldeia é essa? Que região é essa? E no versículo 23 do capítulo 4 diz o seguinte, de Mateus ainda: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus está de fato aqui cumprindo o seu ministério. Jesus está exercendo a pregação do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que isso: ensino, pregação da palavra e operação de milagres. Estas três coisas compõem o Evangelho do reino, compõem o Evangelho de Deus. Essas três coisas fizeram partes do ministério do Senhor Jesus. E Mateus aqui diz que Jesus então vai para a Galileia. A Galileia é o lugar que você vai perceber de maior atuação de Jesus. É o lugar onde Jesus operou os seus maiores milagres. É o lugar onde o ministério do Senhor Jesus teve uma intensidade muito grande. E lá na Galileia Jesus faz o quê? Jesus ensina, Jesus prega e Jesus opera o milagre. Evangelho, nada mais é do que isso. É bom ver milagres? Sim. Queremos milagres? Sim. Queremos cura? Sim. Queremos libertação? Sim. Queremos bênção? Sim. Mas isso, assim como faz parte do Evangelho, o Evangelho também é ensino. E Jesus se aplicava no ensino. Jesus aplicava no ensino da palavra de Deus, na doutrina, no ensino do Evangelho. O que é o ensino? O ensino, existem duas vertentes do ensino. Se você pegar uma criança, ela está recém-nascida, não sabe falar, não sabe andar, não conhece as coisas, é como uma folha em branco. Você começa a ensinar aquela criança. Você ensina a andar, pega na sua mão e ela dá os seus primeiros passos. Você ensina a pronunciar as suas primeiras palavras, você ensina a alfabetização, ensina a ler, e de modo com que ela vai crescendo, ela vai ensinando. Este é um ponto, é uma vertente do ensino. Porém, existe uma outra vertente do ensino que eu penso que nela o Evangelho atua de forma poderosa, que é a desconstrução de princípios e valores daquele que um dia não tinha Jesus, daquele que um dia não conhecia a palavra de Deus, e ele veio de um comportamento tortuoso,
de um mundo de pecado, de prostituições, de mentira, de invejas, de impurezas, de palavras torpes dos seus lábios, este homem agora ele conhece Jesus. Aquela cena, como Isaías, quando ele vê o Senhor, Isaías diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, eu vivo num contexto de pecado, eu vivo num contexto de impureza, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, porém os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías tem um encontro com o Senhor que vai mudar a história da sua vida. E esta realização, esta obra, o Evangelho faz, ensinando o homem a ser agora um imitador de Cristo, desconstruindo tudo aquilo que talvez aprendemos dos nossos pais, trazemos na nossa cultura, recebemos o pecado como tradição, e o Evangelho agora vem desconstruindo tudo isso. Eu não posso mais agora mentir, eu não posso mais agora pecar, eu não posso mais agora dar prejuízo em ninguém. Por quê? Porque agora eu sou um homem de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar, conjectura minha, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu conheci um tal de Evangelho aí, e o Evangelho tem me ensinado. Jesus fazia isso, ele ensinava. Jesus fazia o que? Ele pregava. E o que é a pregação? A pregação é a aplicação da mensagem. É aquilo que surte resultado no coração do pecador. É aquilo que tem poder de trazer lágrima aos olhos e de levar o homem pela ação do Espírito Santo, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É muito bom nós nos reunirmos, assentarmos e ouvirmos boas ministrações, boas palavras, boas palestras, mas aonde a pregação, ela também tem o seu efeito, é lá fora, é aquele que está caído, é aquele que está prostrado, é aquele que está necessitado, é aquele que se encontra desesperado, e a palavra há de ser pregada ao coração dele, porque aquilo que chamamos de texto áureo, que João registra no capítulo 3, o versículo 16, diz-nos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém a Bíblia também nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui eu creio que não existe isso, mas alguns lugares que nós conhecemos, irmãos, há uma disputa para assumir-se a tribuna das igrejas e pregar. Eu conheço um irmão que ele entona a voz e diz assim: eu gosto do microfone. Nenhum problema não, glória a Deus por isso. Mas existe um púlpito e existe uma tribuna imensa lá fora. E parafraseando as palavras de Jesus, falta gente para subir naquela tribuna e pregar. Existe um público de pessoas incontáveis, um número infinito de gente para ouvir a pregação da igreja, de uma mensagem que vai surtir efeito no coração do pecador, não pela nossa retórica, mas pela ação do Espírito e pelo poder do Evangelho. E era isso que Jesus fazia, pregava o Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E para comparar como o poder de Deus, ele pega o exemplo do dinamite, que é aquele que implode os paredões de pedra. O único que tem poder de quebrar o coração de pedra do homem é o poder do Evangelho. Aleluia! E Jesus traz esta realidade para o meio do povo. Ensina, prega e opera milagre. Ensina, prega e opera milagre. E se você puder ler depois na sua casa, você vai perceber que do versículo 23 para o 25 termina-se, e Jesus no capítulo 5 de Mateus começa a pregar aquilo que nós chamamos de o maior sermão de todos os tempos, pregado por ninguém mais e ninguém menos do que o maior pregador,
o maior sermão de todos os tempos, pregado por ninguém mais e ninguém menos do que o maior pregador. O Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças pregadas pelo Senhor Jesus. Eu dei um estudo sobre o Sermão da Montanha lá na igreja, nós ficamos meses presos nele. Apaixonante, tremendo. E diz a Bíblia que Jesus então assenta-se com o povo. Jesus chama o povo, ele sobe no monte para que a sua voz tenha alcance. E ele começa a atrair o povo com a sua palavra. Jesus é inteligente, Jesus é estrategista, ele precisa de atrair as multidões, e Jesus começa o seu sermão falando de uma coisa que todo mundo quer: felicidade. E Jesus começa a dizer: olha, feliz é, bem-aventurado é. Irmão, me permita a conjectura sem ferir o texto sagrado. Imagina alguém passando e ouvindo de felicidade. Opa, eu preciso de felicidade. Quem que é esse? Eu vou parar para ouvir. E Jesus começa dizendo: olha, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são todos vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que Jesus faz? Ele prega. Ele prega, oh glória, ele prega, aleluia. Do 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai nessa pegada, pregando, o maior sermão, pregado pelo maior pregador, Jesus. Oh, como eu queria estar lá no meio do auditório. Só que interessante que, me permita a expressão para título de compreensão, a mensagem de Jesus ela é um tanto contraditória. Porque quando Jesus fala de felicidade, Jesus fala que felizes são os que choram. Como é que pode? Quando Jesus fala de felicidade, Jesus fala que felizes são os perseguidos. Quando Jesus fala de felicidade, Jesus fala que felizes são aqueles que têm fome e sede. Como que pode? Como que pode? Feliz é a gente quando está com a barriga cheia, não é verdade? Feliz é quem está sorrindo. Mas a mensagem de Jesus, não, Jesus não está preocupado. Irmão, Jesus é tão tremendo, que numa ocasião ele dá um discurso duro, e o povo começa a ir embora. Fica só os 12. Aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês não querem acompanhar eles também, não? Jesus não fala: ainda bem que vocês ficaram para me ouvir. Vocês não querem acompanhar eles também, não? Aí Pedro, ousado, intrépido, corajoso, falou: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você sabe o que Pedro está dizendo? Pedro não está negando que o discurso é duro. Pedro não está negando que o discurso é duro. O Senhor é duro mesmo. Só que a gente não tem para quem ir. E perceba que Pedro não fala para onde ir. Não é geográfico, é pessoa, é gente. Nós vamos para onde? Os saduceus não garantem vida eterna. Os fariseus não garantem vida eterna. A religião não garante vida eterna. Para quem que nós vamos? Ainda que duro, mas o Senhor tem garantia de vida para nós. O Senhor tem garantia de vida para nós. O Senhor tem garantia de vida para nós. Nós vamos ficar. Não tem problema não. Nós vamos ficar. E Jesus vai até o 7, pregando.
Ele termina a sua pregação no capítulo 7, orientando, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Nada melhor terminar a pregação com uma orientação. Toma cuidado, gente. Toma cuidado, que vai vir gente falso aí. Vestido como ovelha, mas são lobos. Do 5 ao 7, Jesus prega. No capítulo 8, irmão, Jesus começa a operar milagre. Mateus inicia o capítulo 8 registrando a cura de um leproso. Isso é evangelho. É ensino, é pregação e é milagre. É ensino, é pregação e é milagre. É ensino, é pregação e é milagre. Jesus cura um leproso. Depois Jesus cura o servo do centurião. E Jesus continua realizando os seus milagres. Jesus cura a sogra de Pedro. Há quem diga que até por isso que Pedro negou ele, né? Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Cura a sogra de Pedro. Ele opera milagres. Evangelho, pregação, ensino e milagre. Sabe o que Jesus faz, irmão? Jesus apazigua a tempestade. Oh, aleluia, milagre, milagre, milagre. No capítulo 9, irmão, Jesus cura um paralítico. No capítulo 9 também ele faz a vocação de Mateus. Ele fala sobre o jejum. Ele também opera milagres e curas, até que nós chegamos no versículo 35, que continua o versículo 23 do capítulo 4. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Irmãos, o que a Bíblia diz que Jesus fazia? Percorria. Jesus percorria. Oh, aleluia. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. Ensinando nas sinagogas. Pregando o evangelho. Curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui é a prática do evangelho. Isso aqui é a prática do evangelho. Daqui a pouco o culto vai acabar, nós vamos embora para casa. Quero crer que a maioria de nós aqui vamos dormir. Talvez alguém trabalhe hoje à noite. Mas se todos nós deitarmos para dormir, amanhã a nossa vida continua. E amanhã a gente tem que bater ponto. Amanhã a gente tem que estudar. Amanhã a gente tem que ir para a fila do banco pagar conta. Amanhã a gente tem que lidar com as pessoas. E este evangelho que nós estamos vivendo ele aqui agora, a gente precisa de continuar ele amanhã. A gente precisa de continuar ele amanhã. Talvez amanhã lá na faculdade você vai ter um aluno, um amigo do seu lado. Ele está desesperado, ele não sabe o que fazer, está a ponto de tirar a sua vida. Não é por dívida, não é por enfermidade, é porque ele precisa de Jesus. E Jesus te colocou lá. Te colocou lá. Diz a Bíblia que ele percorria Jesus as cidades e aldeias, e ele não perdia tempo ensinando, pregando o evangelho e operando o milagre. Ensinando, pregando o evangelho, operando o milagre, cumprindo o ministério. Irmão, sabe o que é ministério? Ministério é serviço, irmãos. Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. É servir. É servir. É servir. Talvez tenha um vizinho seu que ninguém te vê falando de Jesus, mas quando você fala de Jesus para ele, você está servindo ao reino. Isso é ministério. Mas pastor, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não tenho nenhuma credencial. Mas você tem um chamado. Jesus percorria cumprindo o serviço, cumprindo o ministério. E diz a Bíblia no versículo 36 que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Essa expressão no original, grande compaixão, é a mesma expressão que era usada para quando Jesus via alguém enfermo. Diz a Bíblia que quando Jesus via alguém enfermo, movendo-se de íntima compaixão,
Quando Jesus vê as multidões e vê as necessidades, ou melhor, a necessidade, diz a Bíblia que Jesus tem grande compaixão. A mesma necessidade que o enfermo tem da cura, irmãos, o ímpio tem do evangelho. A mesma necessidade que o doente tem de ser sarado, o ímpio tem pelo evangelho. Porque assim como o tratamento e o remédio, ou melhor, além do que o tratamento e o remédio pode fazer, o evangelho pode fazer. Além de ter poder de curar o homem, o evangelho leva para morar no céu. O evangelho de Jesus também diz: não temam aqueles que podem matar a carne, mas temam aquele que, além de poder matar a carne, pode lançar a alma no inferno. Diz a Bíblia que Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas. Sabe por quê? Porque elas andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Quero te convidar a uma retrospectiva. Lembra-se da sua conversão. Você não precisa manifestar não, mas tem gente aqui que Jesus tirou do tráfico de drogas. Tem gente aqui que Jesus tirou do vício da bebida. Tem gente aqui que Jesus tirou da prostituição. Tem pessoas aqui que Jesus tirou da mentira, de uma maldição hereditária que vinha lá dos seus pais, e aquilo estava sobre a sua vida, e este jugo te cansava. A Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, qual o diagnóstico que ele tem deles? Eles estão cansados e desgarrados, como ovelhas sem pastor. E Jesus compara com a ovelha, porque a ovelha é um animal completamente dependente. A ovelha, ela precisa do pastor. A ovelha sem pastor, ela tem dois riscos grandíssimos. O primeiro é o ataque de um predador, e o segundo é dela cair num precipício, porque uma das coisas que a ovelha ela é míope. E Jesus, quando olha as multidões, ele vê que as multidões estão se perdendo. Ele vê que as multidões estão se perdendo, move-se de íntima compaixão. Estão se perdendo por quê, pastor? Por conta do pecado. Por conta do pecado. Diz a Bíblia então que Jesus diz aos seus discípulos: a seara é grande, a ceifa é grande, verdadeiramente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Jesus vê, irmãos, a situação, e aqui ele está dizendo especificamente do povo de Israel. E o povo de Israel estava naquela situação, inclusive por conta dos seus líderes, das suas autoridades. A corrupção havia entrado, o pecado havia entrado, a idolatria havia entrado. E você quer ver um contexto disso aqui? Você vai lá em Ezequiel 34, e depois você vai em Ezequiel 37. Você vai, quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, Deus diz para Ezequiel que aquela era a condição do povo dele. E o povo dizia assim: olha, nós estamos como esses ossos sequíssimos, pereceu a nossa esperança. Aí Deus faz uma pergunta desafiadora para Ezequiel: porventura, Ezequiel, poderão esses ossos viver? Ezequiel, como não é bobo, lá diz: Senhor, tu sabes. Aí sabe o que Deus diz para Ezequiel? Então, profetiza. Irmãos, entenda isso aqui. A etimologia da palavra profetiza no original, sabe o que é? Prega. Ezequiel prega, porque o evangelho, meu irmão, ele tem poder para produzir vida na vida daquele que está morto. Profetizar nada mais é do que anunciar a palavra de Deus. É chegado o reino de Deus, que produz vida naquele que se encontra morto. Prega, Ezequiel. Senhor vai pregar para um vale de ossos secos. É isso aí. Prega. É isso aí. É gostoso pregar, irmãos, para a igreja. É bom, é ótimo.
Mas nós somos chamados para pregar lá fora, no vale de ossos secos. Prega, prega, Ezequiel. Prega, profeta. Prega, homem de Deus. Prega, mulher de Deus. Anuncia, prega. Vamos prosseguir para a gente terminar. A ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Jesus admoesta aos seus discípulos acerca da necessidade da seara, a necessidade da obra. E admoestando os seus discípulos, ele diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Irmãos, a seara tem um dono. A obra tem um dono. O dono da obra é o Senhor. E Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, peçam, roguem, orem a Deus, para que o Senhor envie obreiros para a sua seara. Interessante que aos mesmos discípulos que Jesus diz, orem a Deus, são eles mesmos que no capítulo 10 Jesus vai enviar. A verdade é que quando Jesus diz, orem a Deus, Jesus está querendo trazer essa compaixão que ele sente pelas almas para o coração dos seus discípulos. Irmãos, em nome de Jesus, responda para você com toda sinceridade: qual a compaixão que nós temos tido pelas almas? Qual a compaixão que nós temos tido pelos perdidos, irmãos? Qual o ardor que tem ardido nos nossos corações pelas almas que necessitam? Eu quero crer que não tem ninguém que ama mais isso aqui, esse ambiente aqui, do que eu. Irmãos, eu amo igreja, eu amo cultuar, eu amo esta comunhão, eu amo estar aqui com os irmãos, amo estar aqui. Nós tivemos na igreja sábado, tivemos na igreja ontem, estamos aqui hoje, e amanhã estamos, quarta-feira temos de novo, quinta-feira, a semana toda, e isso não me cansa nem um pouco, eu tenho prazer. Glória a Deus por isso, que é aí que você também tenha. Mas maior do que esta nossa alegria aqui, do que esse amor aqui, precisa ser pelas almas que estão lá fora. Jesus diz, roguem ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus tem compaixão das almas, irmãos. Irmãos, escuta uma coisa, nós temos uma alma que é eterna. Nós temos uma alma que é eterna. O homem tem uma alma que é eterna. Se essa alma se salvar, ou se ela for salva pelo Senhor, salvar-se-á para a eternidade. Porém, se essa alma se perder, meus amados irmãos, lamentavelmente, tristemente, perder-se-á para a eternidade. Como podemos nós, sabendo disso, que a alma que se perde, perde-se para a eternidade, como podemos nós negligenciarmos esta tarefa e responsabilidade que foi dada única e exclusivamente à igreja do Senhor? Presidente da República não tem esse poder, governador não tem esse poder, ministro não tem esse poder, prefeito não tem esse poder, doutor não tem esse poder, juiz não tem esse poder, mas a igreja do Senhor, independente da sua classe social, do seu status, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja avança, a igreja vai, a igreja arremete, a igreja prossegue, a igreja ataca. Aleluia,
Aleluia! Aleluia! Rogai, rogai ao Senhor da seara. Rogai a quem, irmãos? Ao Senhor da seara, para que envie, para que desperte os trabalhadores. No capítulo 10, Jesus chama os seus 12 discípulos. Jesus chama os seus 12 discípulos e diz a Bíblia que Ele deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Oh, aleluia! Deu-lhes o poder sobre espíritos imundos, sabe para quê? Para expulsarem. Oh, aleluia! Eu no seu lugar tinha estufado o peito aí agora e falado: eu estou com tudo. Estou com tudo. Deu-lhes o poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus chamou eles. Vem cá, meus filhos, vem cá, vem cá, vem cá. Toma poder aí, toma poder sobre os demônios, toma poder sobre as enfermidades. Você vai, certamente vai encontrar um endemoniado, você tem poder sobre ele. Você vai, certamente vai encontrar um enfermo, você tem poder sobre ele. Porque isso é evangelho. Vai pregar. Vem cá, meu filho, você também, vem cá. Tem poder aí, você vai. Não tem inferno, não tem porta, não tem ferrolho, não tem grilhão, não tem cadeado, não tem corrente. Quebrar-se-á pelo poder do evangelho. Vai. Vem cá, meu filho, você também. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem lepra, não tem paralisia, não tem surdez, não tem cegueira. Vai, em meu nome vai. Vem cá, meu filho, você também. Seja cheio, mas não é para ficar, é para ir. Não é para parar, é para ir. Não é para estacionar, é para ir. Até no capítulo 20 de Mateus, essa turma vai. Irmãos, esses camaradas, esses homens, eram dos mais diversos tipos. Eram homens como Pedro, que experimentou uma pesca maravilhosa. Quando voltou espantado, Jesus falou: larga tudo aí. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Ele nunca tinha pescado uma quantidade de peixe tão grande. Ele falou: Senhor, deixa eu pelo menos viver do lucro. Porque o tanto que a gente arrebentou aqui, a gente vai... Não, larga tudo. Vai ser pescador de homens. Diz a Bíblia que não hesitou, foi ser pescador de homens. Até no capítulo 20 de Mateus, eles vão pregando e Jesus supervisionando eles. O negócio é tão tremendo que tem uma hora que eles voltam maravilhados. Senhor, nós estamos com tudo, os demônios nos obedecem. A gente manda, eles vão embora. A gente está arrebentando a boca do balão. Aí Jesus, para dar uma puxada no freio de mão, falou: alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Mas é por aí. Do 20 ao 27, se não me falha a memória, Jesus começa a prepará-los para a sua partida. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, Jesus diz para eles: olha, eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Estará convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Porém, ficai em Jerusalém, até que, da onde, irmãos? Do alto, do alto, sejais revestidos de poder. Para que, pastor, ser revestido de poder? Ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Samaria,
Judeia e até os confins da terra. Oh, aleluia! Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu não prego mais, eu não anuncio mais, eu não proclamo mais. Agora é pastor Geilson, agora é presbítero Renato, agora é a igreja do Getúlio Vargas, agora é a igreja do Senhor em Barra Mansa, agora é a igreja do Senhor em Volta Redonda, agora é a igreja do Senhor no estado do Rio, agora é a igreja do Senhor do Brasil. Pastor, mas eu não terminei nem meu segundo grau, não tem problema, o Espírito te capacita. Pastor, mas eu estou cheio de sonhos e projetos, entrega na mão de Deus, Ele se encarrega de fazer, faça aquilo que Ele te chamou. Pastor, mas eu sou enfermo, vai-te, porque o Senhor será contigo. Somos nós, irmãos, somos nós. Eu falei sobre isso lá no concílio sábado. Jesus treinou a turma, treinou os homens, discipulou e falou: agora é com vocês, meu filho. E outra coisa, para ajudá-los, virá outro que é da mesma espécie do que eu, o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Quando os discípulos, eu termino a minha palavra. Quando os discípulos chegaram lá em Tessalônica, quando o evangelho chegou em Tessalônica, alguém disse assim: estes, irmãos, isso aqui eu acho tremendo demais. Quando chega o evangelho em Tessalônica, alguém disse assim: estes que têm alvoroçado o mundo. Irmãos, alguém disse: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui, chegaram até aqui, chegaram até aqui, chegaram até aqui. Homens cheios de Deus, que estavam alvoroçando o mundo, estavam alvoroçando o mundo, estavam alvoroçando o mundo. Aonde eles passavam, enfermos eram curados, paralíticos andavam, homens eram libertos, mulheres eram libertos, o tráfico tinha prejuízo, a prostituição tinha prejuízo, a mentira tinha prejuízo, porque eles andavam cheios de Deus. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha avião, não tinha carro, mas o Espírito Santo de Deus, a graça que estava sobre eles, os impulsionava, e esses homens alvoroçaram o mundo. Quando chegam em Tessalônica, alguém já tinha ouvido falar e disse: estes homens, estes homens que alvoroçaram o mundo, chegaram aqui, chegaram aqui, chegaram aqui, chegaram aqui. Eu termino sendo profeta de Deus para a sua vida. Eu termino sendo profeta de Deus para a sua vida. Este evangelho que alvoroçou o mundo, chegou no Getúlio Vargas, chegou em Barra Mansa, chegou na sua casa, chegou no seu trabalho, chegou na sua família. Sai da frente, Satanás, sai da frente, potestade, sai da frente, império das trevas. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, para expulsarem toda a sorte do mal. E se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.